nós tivemos uma solenidade mariana ontem, né? Sim, sim. É, Assunção de Nossa Senhora. isso, e é importante a gente compreender o valor de Maria no mistério da salvação e também o que ela representa, né? Quais os exemplos que ela pode nos trazer para caminharmos rumo à santidade. Às vezes a gente fica pensando sobre essa questão de que estava no plano de Deus que Maria seria escolhida ou que teríamos uma mulher preparada completamente por Deus para ser a mãe de seu filho, que também é Deus, Deus Filho. É curioso a gente analisar essa questão de providência, porque se estava no plano de Deus que Maria seria mãe do seu filho, e como foi, né, como é inclusive consequência da concepção imaculada de Maria, se ela foi totalmente preparada, e essa concepção é um sinal disso, teria algum mérito, e aí é o que a gente gostaria de questionar hoje, tem algum mérito em Maria quando ela disse sim ao anjo Gabriel, quando ela disse, fez aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra ou a tua vontade, teria como venerarmos Maria por causa desse exemplo, deste sim, uma vez que ela foi preparada dentro do plano de Deus? Eu acho que primeiro temos que olhar pelo lado de simples lógica, né? Por que Deus perguntou então? Se a resposta dela não fez nenhuma diferença e com isso nenhum mérito para ela. Simplesmente o anjo Gabriel chegou para fazer um teatro. Fazer uma encenação. Uma encenação, para dizer, ok, você está... Vamos seguir o script. Vamos seguir aqui este roteiro para fazer aqui essa peça bonita, mas já está predeterminado que você tem que dizer que sim. Este é o problema que às vezes nós temos para compreender Deus naquele ponto onde, por um lado, existe a onisciência de Deus e, por outro lado, existe nosso livre-arbítrio. Uhum. É o nosso problema. É o nosso problema, né? De compreender exatamente como que essas coisas funcionam. Não é fácil compreender. Eu, pelo menos, o que eu percebo, né, conversando às vezes com pessoas, não é uma questão que se consegue transmitir com facilidade. Não, com facilidade. Não clareza também, né? Mas com facilidade. Por quê? É porque se fala exatamente sobre o plano de Deus como aqui na vida de Nossa Senhora. Mas este plano de Deus, ele não é um plano que obriga a Nossa Senhora a qualquer coisa. Uhum. Como o plano de Deus também não nos obriga. O plano de Deus é como se fosse projeto de Deus para você. Projeto no qual você vai ser o máximo que pode ser. E cabe a nós acolher ou não. Esse plano vem da onisciência de Deus. Isso. O que não significa que também Deus fica surpreso com a nossa resposta, né? Ele sabe exatamente o que nós vamos escolher. Ele não fica surpreso. Ele não fica surpreso. Uhum. Mas isso não significa que naquele momento, por mais que ele sabe da nossa resposta, a nossa resposta, né? ela é em certa maneira limitada, não? Ela, na nossa história, ela é plenamente marcada pela liberdade. Sim. O que não impede Deus saber antes. Né? Sim. Porque fazendo outro plano, quer dizer, outra pergunta a respeito de plano de Deus. Plano de Deus para cada ser humano é plano da salvação ou da condenação? Da salvação. Isso significa que, conforme este plano de Deus, todo mundo vai se salvar? Não. Infelizmente, não. Significa que ele tem o desejo de nos salvar. Sim, sim, sim. E eu até conversando com jovens, às vezes, também querendo mostrar o amor de Deus pleno por cada um de nós, apesar de tudo que nós fazemos ou não, apesar que nós podemos ou não colaborar com este amor, eu falo através de um exemplo. Deus sabe quem de nós vai ser salvo e quem não vai ser. Sim. Ele sabe. O que isso significa na prática aqui, sabendo que
aquele ser humano ele vai se levar à condenação, isso significa que Deus vai parar de mostrar e dar seu amor, sabendo que este amor não vai adiantar nada, porque no final das contas este ser humano vai ser condenado? Não, ele vai continuar dando o mesmo amor. Exatamente. Até porque ele é amor, né? Não vai se negar a amar. Então nós temos que compreender, né, que essa harmonia entre é um esforço para compreender né? isso, mas temos que compreender que nós, na nossa história, somos convidados a dar alguns passos como resposta àquilo que é plano de Deus para nós. E Deus é fiel e Ele continua nos oferecendo as graças, nos convidando a história com Ele, porque nós precisamos disso. Porque nós precisamos da presença dEle, né? Então Ele vai continuar, porque no final das contas, no final da nossa história, quando vamos estar perante Deus, vamos ver claramente que tudo que Deus fez para nós, fez por amor a cada um de nós, e não faltou oportunidade, e não faltou meios, aonde Ele, através do qual também ele agia na nossa vida, e vamos ver claramente que perante esses esforços de Deus, as nossas respostas às vezes não eram daquele jeito como deveriam ser. Com isso, veio a nossa história da nossa vida tal consequência que tantas vezes nós sentimos e até somos capazes de acusar o próprio Deus porque Ele não me protegeu disso, né? Quantas oportunidades a gente perde diariamente, né, que são dadas por Deus. Tem um santo que fala isso, né, que depois da nossa morte, uma das coisas que mais vai nos doer são todas as oportunidades de salvação que Deus nos deu, mas que nós perdemos, né? Isso essas mesmo. Oportunidades. Tem também um questionamento dentro desse tema, que às vezes até escuta de alguns catecúmenos, né? Mas se Maria teve livre-arbítrio, se ela tivesse dito não, né, e ela foi concebida sem mancha, e isso inclusive era imperativo para que ela concebesse o próprio Deus Filho, que ela tivesse um ventre imaculado. Isso quer dizer que Deus prepararia outra mulher? Ou aí eu já, baseado no que o senhor falou, já acho que é diferente. Que seria, na verdade, de forma uma outra dinâmica. Deus, sabendo que lá na frente ela diria sim na sua liberdade, ela não foi, né? Não foi obrigada. Ele a preparou sem a mancha do pecado original. Ele a criou sem a mancha do pecado original. Seria isso? Porque aí como ele é onisciente, então ele sabe que ela vai dizer sim. Mas isso não desmerece o livre-arbítrio dela. Por isso ele providencia que ela seja concebida sem mancha. Sim. Não haveria... Então isso se responde, né? Não haveria possibilidade de ter uma segunda escolhida. Porque Deus sabe que ela diria sim. Isso não está obrigando Maria a nada. Sim. Essas posições são possíveis, né, a fazermos, né? Que pode ser que Deus já sabia tudo, então Ele não se esforçou para dar uma outra oportunidade a uma outra mulher, por exemplo, né? Eu não sei. Pode ser que já existia uma outra mulher antes que também foi escolhida e que disse não. E que não foi registrada, é verdade. E não foi registrado, né? Até porque Eva nasceu sem a mancha. Sim. O pecado original veio do pecado de Adão e Eva, dos primeiros pais. Exatamente. Ela foi uma que disse não, né? Então nós era o ser perfeito, né? Sim. Recém-criado nesse sentido, pleno em sua perfeição, e era capaz de dizer não para Deus, né? E disse. Então pode ser que essa história da Eva já é suficiente para que o ser humano possa perceber que o sim da Maria tinha tanto peso, que a resposta dela positiva ao plano de Deus tem aquele grande valor, né?
mas pode ser que ainda vamos conhecer outros momentos onde Deus queria agir, tinha o plano para a ação, talvez primeiro plano, outras mulheres não... e alguém, de repente, não quis colaborar, disse não a este plano. Até porque isso aconteceu com Maria, né? Como nós, por exemplo, nós compreendemos, temos a nossa missão para Maria cumprir neste mundo. Neste mundo, né? Uhum. Será que só porque eu digo não, o plano de Deus não vai se realizar? Por exemplo, plano da salvação dos outros, ele vai se realizar, se não de um jeito, de outro jeito. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O plano de salvação, né, estava no desejo de Deus que eles ficariam em comunhão com Deus. Mas o que aconteceu? Eles disseram não. Sim. E não foi por causa disso que toda a humanidade foi condenada. Não. Foi encerrada no pecado. Sim. E aí ele providenciou um plano maior de salvação. Exatamente. Onde Maria foi entre aspas, aqui, a segunda escolhida. Né? Então tem essa possibilidade. Basta, Verdade. por exemplo, também lembrar outro momento, momento na vida também de Jesus, de Maria, Cana da Galileia. Jesus, quando questionado pela Nossa Senhora... nas bodas de Caná. Bodas de Caná. João 2. Onde Maria chega a Jesus dizendo, eles não têm mais vinho. O que Jesus responde para ela? Não é chegar na minha hora. Não chegou a minha hora, né? A não ser que nós interpretamos erradamente essa passagem, mas, na minha visão, uma resposta mais clara que, na verdade, Jesus queria dar para a Nossa Senhora foi essa. Ainda não vou agir porque a minha hora não é agora. De começar os Porém, milagres, começar Maria, o ministério público. Como se fosse não escutando isso, mostra que tem uma necessidade de alguém agir, que o único que pode agir naquele momento é Jesus. E por isso ela fala para os servos como se não escutou o que Jesus falou e apresenta os servos que com água estão esperando alguma coisa, né? Aliás, com água que estão esperando uma ordem que depois se transforma naquela ação de trazer água e Jesus transforma. Ou seja, eu acho que Deus não é tal travado nos planos dele. Maria foi a hora de no Deus sentido nesse de momento, plano, né? o único plano do início até o fim não tem que ser daquele jeito. Ele conta com a nossa Ele participação. muda para se adaptar a nós. Uhum. Ele vai nos levar onde ele quer nos levar. Por este plano, por outro plano, dando oportunidade de sermos colaboradores. Mas se nós nos fechamos a ele, ele vai realizar este plano com outros envolvidos. Sim. Mas nós vamos perder uma chance de sermos colaboradores de Deus. Então que Deus nos proteja dessa burrice, né? Desculpa a palavra aqui, de termos à disposição uma linda história com o próprio Deus, onde Ele quer nos ver, quer nos ter como colaboradores, e nós simplesmente vamos pensar, não nos interessa, nós não queremos, e aí de repente um dia vamos olhar a nós mesmos e dizer, puxa vida, o que eu poderia ser no plano de Deus, o que eu poderia fazer, e olhar, e eu não fiz porque achava que não preciso fazer. Que Maria interceda por nós nesse sentido, né? Por todos nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.